Irmãos, eu quero começar essa mensagem lendo um versículo, apenas um versículo, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 23. Olha o que está escrito: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Glória a Deus. Irmãos, é assim que o cristão deve caminhar. O cristão, ele não pode fazer tudo o que ele quer, tudo que vem no seu coração. As pessoas lá fora, elas dizem, olha, siga o seu coração. Mas não, irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto e ele tem uma doença incurável porque ele foi contaminado pelo pecado. Então, irmãos, nós precisamos ser guiados por Deus e o Espírito Santo, ele está sempre nos convencendo daquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente não deve fazer. Seja coisas simples do dia a dia, coisas que para os outros talvez não tem nada a ver, não tem nada demais, mas para você faz a diferença. Irmãos, eu não sei se vocês já viram o meu testemunho, eu vou deixar aqui no final deste vídeo, mas no meu testemunho eu conto que eu tinha 8 brincos, né? Por incrível que pareça, uma vez coloquei um palitinho de fósforo de um lado, então eu não tinha nada na cabeça, mas Jesus, ele entrou na minha vida e tudo mudou. Mas quando eu me converti, eu não queria abandonar esses piercings porque eu gostava muito e a aparência para mim era uma coisa importante, eu achava muito bonito, né? Só que o Espírito Santo estava sempre ali me incomodando, sabe? E pessoas da igreja não estavam acreditando que eu realmente havia me convertido, porque eu não mudei o meu visual. Mas o Espírito Santo, irmãos, toda hora que eu olhava no espelho, eu não me sentia bem, sabe? E eu até falava para as pessoas, nossa, mas eu sigo aquela banda, eu gosto muito daquela banda, Oficina G3. E o pessoal daquela banda tinha os brincos, né? Então eu falava, gente, não é pecado, vamos parar com isso, não é pecado. Mas eu creio que Deus, ele sabe como falar com a gente, de uma forma muito doce, de uma forma que faz a gente querer mudar de vida. E aí um dia eu aluguei um DVD, naquela época a gente usava muito DVD, um DVD de pregação. E naquela pregação, o pregador, ele falava sobre as características de Davi, mostrando por que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí durante aquela pregação, eu fui ouvindo, fui gostando. Eu queria muito ser parecido com Davi, eu pensava, né? E aí uma das características, né, que o pregador disse é que Davi, ele era amado por todas as pessoas. Desde a criança até o mais velho, todo mundo gostava de Davi porque ele era carismático, ele brilhava à luz de Deus, né? É um homem de Deus. E naquela hora, irmãos, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. Eu comecei a refletir, e a minha vida, como que está? E eu fui percebendo que o fato de eu usar aqueles brincos, aqueles piercings, estava sendo uma pedra de tropeço. Muitas pessoas mais fracas na fé, talvez, ou mais tradicionais, elas não acreditavam que eu realmente havia me convertido. Eu sei que a gente não deve pensar nas pessoas, a gente tem que fazer aquilo que Deus toca no nosso coração. Mas eu pensei, eu não quero que nada seja um empecilho no meu testemunho, na minha caminhada com Deus. E foi então, irmãos, que eu particularmente, eu achei que não convinha, como diz a Bíblia, nem tudo convém. Eu achei que não me servia mais aquilo. Foi então que eu fui tirando um a um, joguei no vaso sanitário, dei descarga e nunca mais usei. Irmãos, o Espírito Santo, ele pode falar com a gente de várias maneiras, mas para isso a gente tem que estar sintonizado. A Bíblia diz, quando o Espírito Santo falar com você, não endureça o seu coração. Então, irmãos, é importante que a gente obedeça ao Senhor. E eu vou te falar de uma coisa aqui agora que não convém e é muitas vezes praticado por nós e a gente acha que não tem nada demais. É o fato de nós ouvirmos músicas seculares. Eu não sei se você gosta de música secular, mas a Bíblia não diz que é pecado. Mas eu acredito que como cristão a gente não pode ficar ouvindo música secular. Eu confesso para vocês que eu gosto muito de rock romântico dos anos 80. Irmãos, eu nasci no ano de 1983 e para mim aquela década foi a melhor na música de rock, sabe? Só que, irmãos, muitas vezes eu já ouvi essas músicas e por ficar ouvindo várias e várias vezes, aquilo me esfriou espiritualmente. Então, não é pecado, mas cada um de nós vai saber se convém ou não. Porque essas coisas que para nós muitas vezes não tem nada demais, podem tirar a nossa fome espiritual. Irmão, se eu começar a ouvir aqui agora Dire Straits, Bon Jovi, Bryan Adams, que são os cantores que eu gosto, eu tenho que ouvir muito rápido, eu não posso colocar meu coração muito naquilo, porque senão daqui a pouco eu não quero orar mais, não quero ler a Bíblia,
eu não quero mais sequer gravar vídeos, então eu tenho que vigiar. Da mesma forma, também são as séries que a gente assiste na Netflix, também são os filmes, coisas que trazem um momento de satisfação, mas que se a gente não vigiar, a gente perde o nosso desejo pelas coisas espirituais. É como se você visse, por exemplo, a tua mãe fazendo uma comida deliciosa e aí você, antes do almoço, você começa a comer aqueles aperitivos, né? Eu gosto muito quando o meu sogro ele viaja, ele sempre traz castanha do Pará. Nossa, é uma delícia. Só que se eu ficar comendo demais aquilo ali, eu acabo não jantando, acabo não almoçando. Então, quando a gente vai degustando esses aperitivos do dia a dia, a gente vai perdendo a fome pelas coisas espirituais, aquilo que realmente nos sacia, nos alimenta. Amém? Então a mensagem que eu quis trazer hoje, e eu creio que é a mensagem que Deus quer falar com a gente, é isso. Tenha cuidado, seja cauteloso, preste muita atenção se tal coisa tem te esfriado ou não. Talvez seja um relacionamento. Às vezes uma pessoa, uma amizade que você tem, essa pessoa, ela nunca te leva para perto de Deus. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele falou, olha, eu tinha uma amizade aí, cara, que a gente sempre se reunia para falar de coisa boa, a gente ia no cinema, a gente fazia muitas coisas legais, mas a gente nunca parou para falar de Deus. Irmãos, se a gente não prestar atenção, pessoas nos levam para o abismo, nos afastam, nos prejudicam, essas pessoas não acrescentam em nada na nossa caminhada com Deus. E se a vida com Deus é a coisa mais importante para você, então é hora de às vezes você fazer renúncias, é hora de você tirar algumas coisas do seu caminho, da sua vida, tá bom? E agora nós vamos orar. Você que tem orado aqui comigo, eu peço que você concentre-se na oração. A Bíblia diz que nós vamos encontrar a Deus quando buscarmos de todo o nosso coração. Amém? Então fecha os teus olhos aí e não se esqueça dessa palavra. Nem tudo convém para o cristão. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Vamos orar. Fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Pai, como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom sermos renovados pelo Teu Espírito Santo. Pai, muitas vezes o Senhor vem falando conosco já a respeito de algumas decisões que a gente toma no dia a dia, mas a gente não tem te obedecido. Meu Pai, eu te peço, ajuda-nos a vencermos essas tentações, essas coisas que para nós são boas, mas que não nos edificam. Senhor, dá-nos o domínio próprio, que a gente consiga controlar nossas emoções, nossos impulsos carnais. Oh, meu Pai, queremos andar na Tua presença, queremos viver todos os dias andando nos Teus caminhos em santidade, em obediência. Oh, Pai, eu te apresento, meu Deus, cada pedido de oração. Senhor, esta pessoa que está com dificuldade de orar, de ter fé, porque ela está atribulada, meu Pai. Deus, eu vejo pessoas agora que estão como se fossem oprimidas, escravizadas pelo pecado. Oh, meu Pai, liberta-nos. O Senhor mesmo disse que foi para isso que o Senhor veio a este mundo, para desfazer as obras do maligno. Ó Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê a força espiritual. Ó Jesus, proteja-nos com os teus anjos. Quantos agora estão sendo oprimidos, perturbados, meu Pai, pelas trevas, pelas forças do mal. Senhor, que a cada dia a gente possa alimentar o espírito e não a carne. Ó Senhor, eu te peço também que o Senhor renove a unção sobre nós, porque a unção despedaça o jugo. Senhor, meu Deus, nós precisamos sentir novamente a Tua presença. Quantos agora, meu Pai, estão se sentindo frios, vazios, porque não têm praticado os princípios da Tua palavra. Senhor, eu te peço um coração puro, um coração obediente, assim como Davi orou, Senhor. Renova dentro de nós um espírito inabalável, um coração disposto a obedecer. Tira de nós, meu Pai, o prazer pelas coisas mundanas. Senhor, quantas vezes, meu Pai, um filme, uma série, uma música chamam mais a nossa atenção, trazem mais alegria do que quando estamos orando, buscando ao Senhor. Pai, não nos deixe perder a fome espiritual por causa desses aperitivos do dia a dia, mas que a cada dia nós possamos nos alimentar do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço desde já, porque o Senhor tem feito grandes coisas, grandes bênçãos o Senhor tem nos dado. E eu sei, meu Pai, que essa obra vai ser completa. O Senhor vai fortalecer cada um dos meus irmãos, dia após dia. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço.
Amém.